esse acordo ele é muito vago, né? Ele é muito impreciso, ele é muito falho. E parte disso é por dificuldades e problemas dos próprios acusadores, como você colocou muito bem, Lorival. Foi um acordo que foi feito por gente que não está acostumada necessariamente a negociar com o Irã, não está acostumada a fazer tratados desse tipo. Pelo contrário, né, infelizmente, muita gente foi alijada desse processo e de outros processos, inclusive, dentro, por exemplo, da diplomacia dos Estados Unidos, os especialistas de segurança nacional, logo de um país que tem o histórico que tem tudo que foi construído, né, em termos de legislação internacional, de sistemas multilaterais, e eles ficaram de lado. Mas também, além disso, esse acordo necessariamente ia ser vago, porque eles estavam empurrando tudo lá para frente. Eles queriam cantar a vitória muito rapidamente, os dois lados, né? Tanto o Irã como os Estados Unidos. Por isso, empurraram todas as questões que eram as fundamentais, as mais importantes, para serem discutidas em 60 dias, com a possibilidade, inclusive, de ampliar esse prazo para mais 60 dias, ou seja, ficar eternamente ali discutindo sem chegar num ponto, e essas falhas nesse processo todo, nesse documento, acabaram amplificando e dando uma oportunidade enorme para o conflito. Isso era quase uma tragédia anunciada, o acordo era, de fato, muito ruim. Mas agora, professor, eu queria te ouvir. Agora o presidente Donald Trump diz que mesmo esse texto, que é ruim, que é falho, que tem problemas, que era propositalmente vago para que os dois lados pudessem aceitar minimamente o que estava lá, diante da urgência que o presidente Donald Trump tinha para liberar o Estreito de Hormuz, e o Irã também tinha uma urgência, que era conseguir voltar a exportar petróleo. Lembrem que tinha aquele embargo contra os portos iranianos, e, portanto, a economia do Irã também estava sendo asfixiada. Interessava aos dois um movimento naquele momento. Mas agora, professor, nem mesmo aquele texto ruim nós temos. O que é que vai balizar a negociação a partir de agora, na sua opinião? Américo, esse memorando de entendimento ele tinha pouca utilidade. Na verdade, colocar no papel um cessar-fogo interessa porque Israel, por exemplo, no início dizia que não tinha negociado, que não se tratava da campanha de Israel contra o Hezbollah no sul do Líbano. Note que o artigo 1º desses 14 pontos do memorando inclui expressamente o Líbano e também grupos aliados ao Irã. Então, o acordo, o memorando de entendimento, está adicionando o Hezbollah, os Houthis, que são grupos considerados terroristas pelos Estados Unidos, por Israel, por países europeus. Mas veja, neste momento já é possível identificar, não é de agora, já há muito tempo nós estamos falando isso, que houve uma falha estratégica em toda essa campanha dos Estados Unidos, em toda a ação militar dos Estados Unidos. Primeiro, o fechamento do Estreito de Hormuz estava nas prospecções de cenários da Marinha dos Estados Unidos desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica. O fechamento já aconteceu em 1987 e 88. Os Estados Unidos precisaram da ajuda do Reino Unido e da França para reabrir o Estreito de Hormuz, que tinha sido minado justamente pelo Irã. Foram necessários 14 meses na Operação Ernest Will para reabrir o Estreito de Hormuz, para retirar as minas navais e escoltar as embarcações. Agora veja, o que os Estados Unidos pretendiam era destruir completamente o programa nuclear do Irã. E aqui note, em junho do ano passado, quando houve a operação para bombardear Fordo, Natanz e Isfahan pelos Estados Unidos, apoiados por Israel, com aqueles caças B-2 Spirit, o Trump disse que o programa nuclear do Irã tinha sido obliterado. Foram palavras do Trump, há menos de um ano antes de reatacar o Irã para destruir o programa nuclear, ou seja, ele tinha se enganado. Então, houve um cálculo de que bombardeando as principais infraestruturas nucleares do Irã e os principais ativos militares do Irã, defesa antiaérea, lançadores de mísseis, locais de armazenamento de mísseis e drones, e a liderança iraniana, sobretudo Khamenei, e seus líderes próximos, isso seria suficiente para que não houvesse uma continuidade na guerra, talvez para que houvesse uma insurgência dentro do Irã.
Mas, de fato, para neste momento conseguir cumprir os objetivos políticos dessa guerra, seria necessário para os Estados Unidos colocar tropas no terreno, que é justamente o que o Trump sempre criticou. E durante anos ele fez campanha falando mal das guerras do Iraque, do Afeganistão, dizendo que não colocaria soldados dos Estados Unidos em guerras intermináveis. E agora, na semana que passou, o Trump, na cúpula da OTAN, chegou a dizer que talvez os Estados Unidos fossem tomar a ilha de Harg, por onde é escoada 90% da produção de petróleo do Irã. Inclusive, houve ataques dos Estados Unidos nessa ilha. O Trump disse que foi apenas em alvos militares e não em nada que pudesse interferir no petróleo, na exportação de petróleo, porque a ilha poderia ser tomada. A ilha fica a 25 quilômetros da costa do Irã, ela seria alvejável por artilharia comum do Irã. Então, na verdade, se os Estados Unidos não vão colocar tropas no terreno, e se os Estados Unidos não vão reconhecer o controle do Estreito de Hormuz pelo Irã, a guerra está no impasse. E os termos da negociação, pelo que nós vimos no memorando de entendimento, eles não são melhores, eles não conduzem a um caminho melhor do que o acordo fechado pelo Obama em 2015. Esse memorando de entendimento não fala dos mísseis. O Trump questionava por que no acordo do Obama de 2015 não tinha sido incluído o programa de mísseis do Irã. Não fala, no memorando de entendimento não existe a menção aos grupos proxies do Irã. O programa de drones também não é mencionado, é apenas sobre a questão nuclear. No final das contas, vamos imaginar o cenário, né? Antes dessa guerra passavam ali pelo Estreito de Hormuz de 140 a 160 embarcações. Vamos imaginar que passem 140 e que num dado momento o Irã, com um drone, alveje uma delas, como alvejou 3 na última semana. É muito difícil você prevenir isso, um ataque com drone, um ataque com míssil de cruzeiro ou com uma mina naval, que o Irã tem de 2.000 a 6.000. E atacando uma embarcação, é claro que as outras embarcações não vão passar. É um alerta. E é claro que as seguradoras não vão pagar pelo seguro de embarcações em um estreito que está sendo alvejado militarmente. Então, como garantir a segurança das embarcações nesse momento sem colocar tropas no terreno? Não é possível, Américo.